Que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família. Amém, queridos? Muito bom. Acordaram cedo hoje. Parece que tem alguma cama amarrada ali ainda, atrás de alguém. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Deixe sua Bíblia aberta aí. Nós vamos tratar deste capítulo. E por hora eu vou ler apenas o verso 20. Aliás, vamos recitar juntos, né? Tão pequenininho, vamos lá. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Glória a Deus. A gloriosa ressurreição de Cristo. Servimos a um Cristo vivo. É assim que você se relaciona com Jesus? Só em pensarmos sobre isso, já vem uma reflexão: como é que tem sido a minha vida? Jesus é vivo na minha vida? Eu me relaciono com Ele? Logo que surgiu aquela ideia da morte de Deus, livros foram escritos, né? Perguntaram a Billy Graham: Deus morreu? Ele disse: como? Eu acabei de falar com Ele. Como é que é isso aí na sua vida? Nós adoramos um Cristo vivo? Glória a Deus por isso. Essa é a nossa esperança, irmãos. A morte traz tristeza e dor, mas nós precisamos sempre lembrar da esperança que temos em Cristo Jesus. Esta vida aqui não é tudo, irmãos. Essa convicção da igreja de Cristo, que um dia vamos ressuscitar com Jesus. E aqui nesse capítulo 15, é o lugar da Bíblia que mais trata deste assunto, dessa doutrina maravilhosa, de forma mais profunda, é aqui neste capítulo. E o apóstolo Paulo resume o Evangelho, sintetiza o Evangelho, dizendo: Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ressurgiu segundo as Escrituras. Então, queridos, Paulo trata dessa doutrina porque a igreja de Corinto, de uma certa forma, estava abandonando a fé, substituindo a teologia pela filosofia grega. E vocês sabem daquela velha história de que o corpo é mau, não é? E o espírito é bom, e o corpo, inclusive em relação ao pecado, né? Havia até devassidão por causa dessa filosofia. E Paulo então vai nos mostrar que não é por aí. Mostrou para a igreja de Corinto e mostra para nós a gloriosa ressurreição de Jesus. Então deixa a Bíblia aberta aí. Quero tirar 3 ideias aqui do que Paulo fala sobre essa gloriosa ressurreição. E a primeira coisa que eu destaco no versículo 3 e 4 é que a gloriosa ressurreição de Jesus é um fato inegável. Os versos 3 e 4, veja lá: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Aquilo que estava profetizado aconteceu. E por isso que Paulo enfatiza, segundo as Escrituras. Deus estava cumprindo as Escrituras, aquilo que estava profetizado. A morte de Jesus foi pública, a sua ressurreição foi confirmada por muitas testemunhas. Nossa fé não se fundamenta num mito, nossa convicção não se baseia numa lenda, é fato inegável.
E é interessante que em Mateus capítulo 28, há aquela trama, né, de que os judeus subornaram os guardas para mentirem, dizendo que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, sumiram com o corpo de Jesus e receberam muito dinheiro para isso. A garantia de que nada ia acontecer com eles. Dinheiro para mentira, suborno. Isso não tem nada a ver com o Brasil, né? Nada daquilo que está acontecendo com o Brasil. E isso, como tem acontecido ao longo dos séculos, pessoas compradas, e a grande realidade, irmãos, do que vemos é que o dinheiro compra quase tudo. Graças a Deus por quase. O dinheiro compra quase todos. Graças a Deus, porque não são todos. E nós não podemos nos curvar diante da mentira de que se espalha como se fosse verdade. Então, deram aos mentirosos a garantia de que eles estariam protegidos, nada ia acontecer com eles. Eles podiam espalhar aquela mentira como se fosse verdade. Mas a verdade foi pregada, queridos. Cristo ressuscitou. Cristo está vivo. A verdade de Deus destrói a mentira do diabo. A luz do Senhor dissipa todas as trevas que vêm do inferno. A realidade da ressurreição foi testemunhada por muitas pessoas. E aí Paulo vai começar a dizer, aí, no verso 5, veja aí, pedi para você deixar a sua Bíblia aberta. Pedro e os demais apóstolos. Verso 6, mais de 500 seguidores, irmãos, testemunharam. Verso 7, Tiago, e diz, e todos os apóstolos. Verso 8, o apóstolo Paulo. A ressurreição é inegável. E a pergunta que se faz é, se dependesse, irmãos, do nosso testemunho, se dependesse do meu testemunho, as pessoas iam crer que Jesus está vivo. Se dependesse da minha vida, do meu relacionamento com o Senhor, as pessoas vão ver o nosso testemunho e constatar que Cristo realmente vive. Somos testemunhas. Em segundo lugar, a ressurreição é um fato indispensável. A partir do verso 12, Paulo então combate o pensamento grego sobre a ressurreição. Veja lá, 13. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, estamos seguindo a um Cristo morto, impotente, que foi vencido pela morte. Verso 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. Então, se não há ressurreição, tudo é em vão. A pregação, a fé, para que isso? A fé evangélica é vazia, de sentido, de conteúdo. Para que pregar? Pregar baseado numa mentira? Se Cristo não ressuscitou, essa pregação é enganosa. Não há fundamento da pregação evangélica. Pregação e fé vãs. E aí, mais uma vez, a gente pergunta, e a minha pregação? Como tem sido? Aquilo que eu falo, aquilo que eu transmito, e a minha vida. Essa pregação é vã? É uma convicção séria, firme, de que Jesus está vivo? E ele continua, Paulo, verso 15. Se Cristo não ressuscitou,
somos falsas testemunhas de Deus. Estamos agindo com falsidade. O testemunho é falso. Estamos dizendo algo que Deus não fez. Ele continua, verso 17. Se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem em seus pecados. Quer dizer, a morte vicária de Cristo pelos nossos pecados não teve fundamento. Acabou ali. Estamos perdidos. Nem Jesus venceu a morte. Estamos perdidos. Esses são os argumentos que o apóstolo Paulo apresenta. Queridos, então ele diz que a ressurreição autêntica, legítima de Cristo foi um sacrifício perfeito, cabal, pelos nossos pecados. Verso 18, veja lá. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Irmãos, quando a gente vai para o cemitério, ou num culto fúnebre, na igreja ou no cemitério, nas capelas da vida aí, irmãos, qual é a esperança daqueles que partiram e dos que ficaram, quando enfrentamos a morte de uma pessoa querida, de um ente querido? E Paulo diz aos Tessalonicenses, ele fala sobre a morte e ressurreição de Jesus, e a nossa esperança de ressurreição. Ele diz, vocês têm que se consolar uns aos outros com essas palavras. Então, que consolo há para aqueles que enfrentam a morte de um ente querido? Que consolo! Choramos, sim, claro que choramos, mas não nos entristecemos como aqueles que não têm esperança. Claro que nós nos entristecemos, claro que nós choramos, mas não como aqueles que não têm esperança. Irmãos, não há consolo maior. Não há consolo maior. Um pastor estava no culto fúnebre de sua esposa, e um amigo chegou, e várias pessoas chegaram, né? E um deles disse assim: eu nem posso calcular o tamanho da sua perda. Você perdeu a sua querida esposa. E aí, com todo jeito, né? Todo carinho, de gratidão no coração, ele agradeceu a pessoa ali e tal. E disse assim, mas só tem um detalhe. A gente só perde quando a gente não sabe onde está. A gente só perde quando nós não sabemos o objeto que procuramos, ou a pessoa que procuramos, onde está. Eu sei onde está a minha esposa. Está com Jesus. Tem consolo maior do que esse, irmãos? Não tem. Não tem. E é isso que o apóstolo Paulo está argumentando. Olha o que ele diz no verso 19, por favor. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos o quê? As pessoas mais infelizes deste mundo. E é verdade. A nossa esperança é só para aqui. O aqui e agora. Irmãos, é triste uma realidade que enfrentamos. É triste. Qual? É que a maioria das pessoas, e com muita tristeza eu digo isso, de muitas igrejas inclusive, muitas de igrejas, vivem como se nunca fossem morrer. A esperança, a vida, está fundamentada no aqui e agora. A luta é por aquilo que se pode obter nesta vida. Ninguém é hipócrita de dizer que a gente não gosta das coisas materiais, dos bens. Claro que todos nós gostamos e lutamos por eles. E não é errado isso. Agora, viver em função deles, como se isso fosse a coisa mais importante na vida, isso é uma perdição. É triste demais. É
tirar Cristo do trono e botar Mamon, o Deus do dinheiro, da riqueza, dos bens, destronando Cristo. Nós precisamos lutar, irmãos, contra isso, porque essa é a mentalidade que prevalece no mundo, a luta pelos bens materiais, a briga pelo dinheiro. E o que o apóstolo Paulo diz a seu filho na fé, Timóteo? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E é triste isso, irmãos. Triste demais em saber que muitos cristãos estão ainda presos a esta ideia do aqui e agora. O prazer, a satisfação, a felicidade verdadeira está em Cristo. Quando a pessoa descobre que Jesus é tudo. Sabe o que é tudo? É o fundamento da nossa vida. É a razão do nosso viver. E a gente costuma dizer isso, né? Por exemplo, meu amor, você é a razão da minha vida. Não é, não é. Ela sabe que não é, e eu sei que eu não sou a razão da vida dela. Graças a Deus por isso. A razão da nossa vida é Jesus, irmãos. Mas não pode ser, só de gogó. Isso é muito profundo, irmãos. Isso é muito profundo. E não é fácil de se alcançar. Eu não estou dizendo que é fácil. Paulo tinha o desejo de partir, porque ele sabia que ia estar com Cristo. Mas no seu coração tinha um sentimento duplo, né? Desejo de partir, mas ao mesmo tempo desejo de ficar e pregar e ganhar vidas para Cristo. Se eu pedisse para levantar a mão, quem quer ir para o céu? Todo mundo aqui, não precisa levantar não. Mas quem quer ir hoje? Agora? Não, agora não, pastor. Ainda preciso fazer algumas coisas. Viver. Tudo bem, irmãos. A gente ama as pessoas e quer estar junto com as pessoas. A igreja é uma bênção. Infelizmente nem para todos, mas a igreja é uma bênção. Mas esse desejo, essa convicção, essa certeza, queridos, precisa ser uma realidade na nossa vida. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis, os mais infelizes de todos. Mas graças a Deus que nós não pensamos assim. Deixa lá para aquela época, né, aquela filosofia que diz assim: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Vamos aproveitar a vida. Não. Nós renunciamos os prazeres pecaminosos desta vida por Jesus, por aquilo que Ele fez por nós, lá naquela cruz. Paulo então mostra que a ressurreição de Cristo é a pedra fundamental do cristianismo. O túmulo vazio é o berço da igreja, é o cerne da esperança cristã. O túmulo gelado, queridos, não é o nosso destino. Glória a Deus por isso. Então, na sua sepultura, coloque assim: aqui jaz o corpo. Você não, alguém da sua família, né? Que você não vai colocar. Aqui jaz o corpo de fulano de tal, até quando? Puxa vida. Até a volta de Jesus, a ressurreição, até o dia que Jesus vier nos buscar. Irmãos, nós precisamos ter essa convicção, essa esperança, essa certeza, essa fé. É nossa fé, é o nosso testemunho, é a nossa pregação. E nós precisamos viver, pregar, falar, testemunhar com essa convicção. Por isso que a ressurreição é um fato indispensável. Mas por último, a gloriosa ressurreição é um fato incomparável.
Verso 20, por favor. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Cristo levantou-se da morte como primícias dos que dormem. Ele abriu o caminho, foi o primeiro, e agora os seus seguidores, não é? Virão após ele. Aí você fica pensando assim, mas Jesus não foi o primeiro a ressuscitar? Por que ele então é a primícia? Primeiro. Mas não foi o primeiro. Mas, o mais conhecido, Lázaro. Lázaro ressuscitou. Mas você já sabe a resposta. Lázaro, depois, morreu. E está lá, seu corpo na sepultura. Não sei se tem mais alguma coisa lá, né? Acho que não tem mais nada. Mas aguardando o quê? A volta de Jesus. Quando realmente haverá ressurreição e um novo corpo surgirá. Primícias, irmãos. Qual era o princípio das primícias? Quando você estuda a Bíblia, você vai ver. As primícias asseguravam a ceifa, a colheita. As primícias abençoavam o resto das colheitas. Primícias é a ideia de penhor, de garantia. Penhor, garantia. E havia a festa das primícias. Levítico 23, depois você vê lá. Qual era o princípio? Repito. Ninguém podia desfrutar da colheita. Preste atenção, meu irmão. Ninguém podia desfrutar da colheita antes de dedicar ao Senhor as primícias. Isso era princípio. A garantia de uma boa colheita era a dedicação das primícias ao Senhor. Você está prestando atenção? Romanos 11:16, Paulo diz: e se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Você está entendendo, irmãos? A comparação que o apóstolo Paulo faz com o princípio das primícias. E tem gente que até hoje ainda não entendeu isso. Que quando a pessoa é fiel a Deus, entrega as primícias, Deus abençoa o que fica conosco, irmãos. Deus multiplica o que fica conosco. Deus garante. Primícias é garantia. E você vê na palavra de Deus. Então Paulo está fazendo uma comparação de algo que eles sabiam muito bem. E iam entender que a ressurreição de Cristo como primícias era a garantia, o penhor da nossa ressurreição. E eles entenderam muito bem isso. Temos essa garantia, irmãos, porque Jesus ressuscitou. Agora veja o verso 21 e 22. Paulo diz: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Uma vez a ressurreição de Cristo é a garantia. Mais uma vez, a ressurreição de Cristo é a garantia que temos da nossa ressurreição quando Jesus voltar. Ou se voltar antes da nossa morte, é a garantia do nosso arrebatamento. Seremos transformados, receberemos um novo corpo, assim como aqueles que vão ressuscitar, receberão um novo corpo, imortal, incorruptível, glorioso, espiritual, celestial. Um novo corpo. Essa é nossa esperança. Essa é nossa garantia pela
ressurreição de Jesus. Por isso, irmãos, nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança não se limita a esta vida. Pelo contrário, nós não podemos esquecer de que a maior bênção está por vir. É a ressurreição. Quando Jesus voltar. Então, nós não somos os mais infelizes. Nós somos os mais felizes. Porque estamos em Cristo. Por isso, queridos, não podemos deixar as tristezas desta vida. Não podemos deixar que os bens materiais, não podemos deixar que os cuidados desta vida, ou até mesmo as aflições desta vida, nos desviem do bem maior que possuímos em Cristo Jesus, a vida eterna, a esperança eterna, a certeza da coroa que Jesus preparou para todos nós, coroa imarcessível. Isso é fato, isso é verdade, irmãos. É a gloriosa esperança que temos diante da ressurreição de Cristo. Na prática, irmãos, vamos colocar em prática, demonstrar isso, na obediência à palavra de Deus. Obediência à palavra de Deus, no nosso compromisso com o Senhor e a sua igreja, na nossa mordomia cristã, na nossa comunhão com a igreja, no nosso testemunho do Evangelho e no coração ardente por missões, em ganhar vidas para Cristo. Que o poder da ressurreição transforme sua vida, transforme sua família, transforme o seu viver, a sua história. Quero concluir citando William Barclay. Ele diz assim: a ressurreição nos prova 4 grandes fatos que podem mudar totalmente a perspectiva que uma pessoa tem na vida neste mundo e na vida vindoura. Ele diz: primeiro, a ressurreição prova que a verdade é mais forte que a mentira. Segundo, a ressurreição prova que o bem é mais forte que o mal. Terceiro, a ressurreição prova que o amor é mais forte que o ódio. E quarto, a ressurreição prova que a vida é mais forte que a morte. Fato inegável, indispensável, incomparável. Nada se compara com isso. Nosso Senhor está vivo. E Apocalipse diz que Ele está passeando no meio da igreja. Você crê nisso, meu irmão? Viva com esta fé. Nosso corpo será glorioso. Nosso corpo aqui é templo do Espírito Santo de Deus. Templo, habitação do Espírito Santo de Deus. Isso é tão importante que Jesus, quando voltar, vai ressuscitar. Não é esse corpo de carne. Eu não terei mais essa barriguinha aqui. Será um corpo, não é? Incorruptível, imarcessível. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Vamos viver com essa esperança, irmãos. Vamos viver. Jesus ressuscitou, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus pela morte e ressurreição de Jesus. Que isso seja a razão da sua vida, da sua fé, da sua pregação, da sua esperança eterna. Amém?